Salve galerinha! Alô Brasil! Podcast Boleiros da Vida está no ar com Lucas Bertan, Luciano Antunes e nosso convidado mais do que especial, Israel Rocha Alves, atual presidente do Próspera Esporte Clube. Mas antes de iniciarmos esta mesa virtual, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este podcast em suas redes sociais e ativar o sino de notificação. Lembrando que o áudio deste podcast estará disponível nas plataformas Spotify e Google. Senhoras e senhores, este é o quadro Entrevista da Bola, que acontece toda quinta-feira e vai ao ar na segunda-feira pela manhã. Hoje, na mesa virtual, temos os integrantes dos Boleiros da Vida e para completar o time, temos um amigo que o futebol me deu. Craque da bola e craque nos tribunais, Israel Rocha Alves, atual presidente do Próspera Futebol Clube. Muito boa noite, Israel, tudo bem? Opa, boa noite, Matheus, boa noite, Luciano, Lucas. Eu gosto quando eu sou apresentado assim, entendeu? Quando o cara me conhece, diz craque da bola é porque me conhece. Esses dias ainda, um amigo que por muito tempo foi meu professor, foi meu técnico no time da OAB, e ele falava, pô meu, quando que tu vai pegar a vaga do Suellington aí no Próspera? E então, uma satisfação estar conversando com vocês aqui, estar me apresentando, estar falando um pouco do Próspera, a gente tem muito para conversar com certeza. Tá jóia, Israel. Agora que estamos então todos apresentados, eu vou iniciar essa mesa com a minha primeira pergunta para o nosso convidado. Israel, nos conte de onde surgiu essa paixão pelo futebol e principalmente essa paixão pelo Próspera. Matheus, eu diria que a minha primeira experiência com futebol, ela é com a Copa do Mundo de 94. O meu pai estava com a perna quebrada em casa durante a Copa do Mundo e eu assisti, eu acredito que todos os jogos com ele. Eu perdi um ou outro jogo porque tinha que ir para aula e tal, mas na grande maioria eu estava ali envolvido com o futebol. Nisso, quem é da nossa região, eu não posso ter nesse primeiro momento da minha vida o Próspera, porque o Próspera estava em declínio, né? E o Próspera ele até ressurge em 2006, mas eu estou falando ainda lá de 94. As experiências que a gente tem ali com futebol profissional, de ser vistoso, de gostar, é com o Criciúma. O Criciúma de 91, campeão da Copa do Brasil, o Criciúma de 92, que perdeu para o melhor São Paulo da história do planeta Terra, que é aquele São Paulo que encantou. Então, o Criciúma ele foi fazendo parte da vida, assim, né? Em 2002 eu estava lá, em 2005 eu estava lá, eu falo de vez em quando eu falo em 2002 eu estava lá, eu estou trocando a ideia com o Paulo Baier. O Paulo Baier diz assim, tu lembra que eu fiz 3? Eu te lembro que tu fez 3. Que bacana. Então, ali surge, mas é claro que a minha vida eu sempre quis ser advogado, depois eu quis ser professor, era um sonho, são sonhos de criança, tá? E advogado, eu sempre gostei de contratos. Por gostar de contratos, eu me aproximei de muita gente que necessitava, por uma situação ou outra. Então, principalmente de amigos aí que eram envolvidos com futebol e normalmente pediam para que eu fizesse um outro contrato. Nisso, estar fazendo contrato, surge a possibilidade aí de começar a agenciar, empresariar um outro atleta e tudo mais, até que um amigo me convida aí para um projeto bem audacioso, que era de gestão em um clube em Portugal. Eu aceitei de pronto, mesmo que nós faríamos isso à distância. Viajei para a Europa, inclusive, para volta e meia ter contato com o clube lá, tinha contato diário com os gestores, e dali, inclusive, a gente foi para os Emirados Árabes, onde a gente passaria a ter um outro projeto. Mas aí, bem no início, quando eu tenho meu primeiro contato nos Emirados Árabes, quando já em Wuhan, na China,
já tinha a Covid, já estava acontecendo lá esse vírus e tudo mais, e chamava já na região lá, já chamava atenção, assim. Nisso, vem para o Brasil e a gente começa a ter esses problemas todos de voos. Eu ajudava o Prosper, inclusive juridicamente, assim, eu não tinha qualquer relação com a gestão, mas com as pessoas que estavam lá eu auxiliava juridicamente em processos administrativos com a federação e tudo mais. E aí, como eu não estava podendo viajar, um amigo me convida, disse, ó, Israel, pô, que tal a gente fazer aqui, pô, esses projetos todos que a gente está pensando, seja lá para Portugal, seja, por que não fazer aqui no próximo? E aí a gente começa a elaborar um projeto, esse projeto, inclusive, a gente pensa em um formato com duas possibilidades de presidente para o Próspera. O Durval, que até então era presidente, ele entendeu que o ciclo dele de presidente tinha chegado ao fim, que o Próspera precisava se oxigenar com uma nova pessoa, e a gente sugere alguns nomes e infelizmente eles declinaram aí do nosso intento e tal. E aí onde o pessoal olhou para mim, Israel, cara, tu tá no perfil de presidente, nós precisávamos de alguém que pudesse reposicionar a marca Próspera, que fosse comunicativo, que tivesse uma informação qualificada, essa informação qualificada que as pessoas pudessem entender a proposta de Próspera, né? E o Próspera é um time onde eu cresci, porque embora da Vila Manaus, de uma região que é próxima à universidade, nos finais de semana, os meus avós, eles são do 9, muito próximo ali de tudo. Em 2007, quando tem clássico, Criciúma e Próspera, eu assisti o jogo da Figueira. Então, a minha principal experiência com o Próspera foi com o jogo de 2007, em que eu fui ver esse jogo lá. Então, a minha relação necessariamente é com o futebol, assim, eu amo futebol, já assisti finais em tudo quanto é lugar, de tudo quanto é time. Claro que eu tenho os meus preferidos, e sem dúvida nenhuma, por toda essa relação, o Próspera, ela é um delas, e por isso que tem todo esse contexto, assim, de hoje estar fazendo algo que eu amo, né? Trabalhar com futebol é vicioso. Se alguém não trabalha e vai trabalhar, vai começar a gostar. Só porque ele, claro, ele te exige, principalmente, Matheus, provavelmente a gente vai trocar mais ideias aqui, mas o futebol de alto rendimento, ele é muito custoso. Então ele requer muito planejamento, esse planejamento tem que ser austero, principalmente para um clube igual o Próspera, que estava há tanto tempo longe de qualquer divisão, né? Muitas vezes enxergado como um clube abaixo do amador, porque inclusive não tinha nem estrutura, igual eu vou pegar ali o pessoal do Clássico da Polenta ali, ou o Turvo, ou o Itaúna. Algumas vezes, inclusive, o Próspera não tinha nem esta estrutura. E aí, de repente, hoje eu estou conversando com vocês aqui de uma posição que é completando 75 anos na elite do futebol catarinense, em breve podendo ver um clássico novamente, Próspera e Criciúma, Criciúma e Próspera, que vai deixar, sem dúvida nenhuma, aí todo mundo que gosta de futebol feliz. Ah, sem dúvida alguma. Esse clássico é o que todo mundo está esperando, né? Tu acabou respondendo a minha próxima pergunta, é porque assim, né, Israel? A tua jornada como presidente se iniciou em abril do ano passado, certo? Certo, isso mesmo. Então, assim, e com isso, né, o planejamento do clube, isso na minha opinião, né, ela envolve uma retomada de identidade aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Quais os desafios, então, que tu espera enfrentar em frente ao clube na tua gestão? Eu acho que o principal deles, Matheus, é a consolidação de um projeto próspero. Consolidar um projeto próspero talvez seja o mais difícil de todos. E essa é a principal desconfiança que o Próspera, e não sou eu, não são as pessoas que estão ali, o Próspera carrega consigo. Porque o Próspera, ele tentou voltar diversas vezes. E ele voltou e parece, sabe aquele golfinho que dá o pulinho, balança o rabinho, faz uma graça e pronto, fundo do mar, ninguém mais se enxerga. Então, a principal, talvez, objetivo seja consolidar um trabalho de médio e longo prazo,
Para isso, a gente foi estabelecer um planejamento em que ele não se dá pelo futebol profissional, ele se dá pela base. Mas é claro, eu digo que todo plano, a gente tem que ter um plano B, um plano C, um plano D, um plano E. Porque, embora eu passe a pensar em Próspera e organizar e gerir o Próspera muito em razão daquilo que passou a acontecer, que foi a pandemia me trouxe para o Próspera, nisso eu também não consegui fazer gestão de futebol de base, porque como é que tu tem o pessoal do sub-20 treinando, tem toda uma questão de protocolos aí que devem ser obedecidos, tem a saúde que a gente tem que levar, a gente vive um momento crítico, diga-se de passagem, sanitário, porque a gente está aí com os hospitais aí com as UTIs todas ocupadas e tudo mais. E aí, como é que tu trabalha? Sub-20, sub-17, sub-15 e tudo mais. Então, aquilo que o Próspera tem como objeto, né, como objetivo, que é um futebol de longo prazo, um futebol de médio prazo, a gente não vem conseguindo executar. E aí a gente passou a olhar para o futebol profissional como a nossa principal vitrine, né, para que a gente possa lembrar as pessoas de que o Próspera existe, de que ele pode estar presente, principalmente na nossa região. Existe a possibilidade de ter 2 clubes, existe a possibilidade de ter 3, basta que cada um saiba o seu espaço, respeite o espaço do outro e tenha um planejamento para si, né? Hoje a gente sabe qual é a nossa posição de marca, então muita gente me pergunta, né? Eu acabei de citar para vocês com relação a algo que eu espero muito, que é o clássico, Criciúma e Próspera. Mas eu não enxergo da perspectiva de rivalidade, muito pelo contrário. Eu enxergo pela expectativa de um jogo que é histórico. O Próspera ele existe desde 1946. O Comerciário, de 47, depois ele vai se transformar em Criciúma. Mas, ou seja, a gente tem esse jogo há muito tempo. É uma possibilidade, é um resgate histórico. A capital do carvão tem a capital do estado tem um clássico, Avaí Figueira. Pô, a gente de vez em quando olha quem é o nosso clássico. Aí a gente fica buscando, né? É nós em Joinville, é nós Chapecoense, é nós não. O clássico é Criciúma e Próspera. A questão é que o Próspera não estava inativa para que ele pudesse existir, mas agora ele está. E nós pretendemos fazer da nossa parte, né, da parte Próspera, incomodar e fazer um lindo jogo. Boa noite, Israel. Muito obrigado por ter comparecido aí, meu mestre no curso de Direito. Israel, para presidir um clube a gente espera um monte de situação diferente, complicada, tu tenta se preparar para tudo para não ser surpreendido por nada. Tirando a pandemia, que é uma coisa que ninguém espera também, uma situação que tu não esperava e que tu teve que passar quando tu presidindo o Próspera, que tu não sabia, isso aqui eu nunca vou ver na minha frente, uma situação dessa, quando presidente do Próspera. O que aconteceu assim de mais curioso? Olha, eu vou dizer para ti, Lucas, que talvez o que na condição de presidente, é claro que se é a primeira vez que eu sou presidente, eu não poderia ter passado, né? Mas o cara escuta muita história de que quando um atleta se destaca, começa a aparecer um monte de pai, começa a aparecer um monte de empresário. Não, esse foi eu, não, eu que descobri, eu que olhei. Quando ele nasceu, eu vi que ele deu o chutinho e ali eu carimbei que era craque. E esse povo todo, na verdade, se fosse só isso, estava tudo certo. Mas aí todo mundo quer dar uma beliscadinha, né? Todo mundo quer, não, peraí. Então, eu acho que talvez isso para mim é impactante, assim. Tu faz um projeto, tu capta muito bem, esse é o nosso principal objetivo, assim, enquanto futebol. Vamos pegar aí, vamos sair do futebol, vamos para qualquer uma outra linha de produção. Quanto melhor a qualidade da tua matéria-prima, melhor talvez vai ser o resultado daquilo que tu transformar ela. E mais cara ela vai poder ser, desde que tu potencialize, né? Desde que tu tenha bons maquinários, desde que tu tenha bons operadores desse maquinário e tudo mais. Quando a gente pega um atleta, né, a gente não pode tratar ele como um produto,
é um ser humano que pensa, que acorda de um jeito, que dorme de outro e tudo mais. Mas esse é o objetivo. Eu preciso encontrar pessoas com essa habilidade inata, né, com inteligência motora, com um cognitivo elevado, porque eu preciso transformar ele em algo que chame a atenção dos grandes clubes. E quando eu falo grandes clubes, não só do Brasil, eu falo do mundo. A ideia do Próspera é ser um pequeno clube internacional. Não só a gente traz atletas de fora, como hoje a gente tem o Lastra, o Peralta, o Varela, como a gente vem buscando hoje atletas comunitários, porque a gente quer a Espanha, a gente quer a Itália, a gente quer Portugal, e a gente busca bons players no mercado. Eu vou dar como exemplo empresários que têm acesso aos Emirados Árabes, que têm acesso à Ásia, Tailândia, China, porque a gente quer botar esses nossos atletas no mundo, se lá for o mercado desses atletas. Mas aí, cara, quando tu arma tudo isso e tudo mais, tá lá, aí daqui a pouco aparece alguém, sabe? Tipo assim, não, mas pera aí, calma lá, eu sou o empresário, dele só vai assinar mano, tu não existia, cara, até aqui, agora de onde é que tu apareceu, sabe? Tipo, de onde que saiu esse coelho aqui? Onde é que tem, não tem nem moita aqui perto. Então isso é algo que o futebol já me apresentou, assim, tu tem que, a todo momento, tu tem que estar documentando. Se tu deixou para documentar depois, tu vai ter problema. Isso aí, geralmente ele causa um problema no atleta mesmo, né? Que não sabe lidar muito bem com isso. Acaba gerando uma pressão maior em cima dele, né? Rapaz, as redes sociais, elas são um problema em diversos aspectos, né? Como eu sou um professor de direito do consumidor, então eu sou obrigado a estudar economia comportamental, eu sou obrigado a estudar filosofia, e essa minha obrigação, na verdade, ela é uma satisfação, porque ler Byung-Chul Han, ler Dardot, ler Laval, ler esses caras é muito bacana. E aí mas agora nós estamos falando de futebol, e que é isso? Onde é que tu vai? Eu vou no seguinte, a sociedade, o futebol, diga-se de passagem, ele é um porto, ele é um aeroporto para que as pessoas possam sair do local que elas estão e voar para uma condição financeira muito maior, muito melhor. É isso que necessariamente cada um desses atletas acabam buscando. Só porque antes de se tornar isso, a rede social fica pressionando eles, entendeu? Porque o menino de 16 anos no Atlético Mineiro tem isso, tem aquilo, e o menino de repente está aqui no Próspera, o menino de repente está no Criciúma, está no Avaí, ou de repente ele não está, e isso fica pressionando muito ele. A família, toda a família acha que dentro da sua casa está o Neymar, está o Messi, está o Cristiano Ronaldo, e não tá, cara. Esses caras, eles são realmente diamantes raros, assim, a serem encontrados, né? É muito difícil tu encontrar um Pelé. Aliás, há quanto tempo a gente não vê um Pelé? A gente vê um cara esforçado igual um Cristiano Ronaldo, a gente vê um cara com uma habilidade nata igual o Messi. O Neymar é um cara, tipo, muito diferente, mas esses caras são muito raros, só porque a família não entende. E aí tu soma a rede social, Instagram, que é algo ali muito efêmero, né? É uma foto de um momento, não é a vida das pessoas, mas o nosso inconsciente ou o nosso consciente, principalmente no jovem atleta, ele não entende que aquilo é um momento, que inclusive aquilo ali que o cara está postando pode ser uma foto lá do passado, e pressiona ele para que ele tente alcançar nesse exato momento algo que ele não está preparado, Lucas. Essa talvez seja. Então tu soma redes sociais, tu soma a família que acha que o menino é craque, infelizmente tu coloca todo um projeto a perder. Porque se tem uma coisa que eu aprendi aqui com o futebol já há muito tempo cara, se tu quer estar lá, antes de mais nada, tu precisa trabalhar muito. Mas é trabalho mesmo, é ser atleta.
Tu não pode querer ser jogador, tu não pode querer ser boleiro, tu precisa, antes de mais nada, querer ser atleta. Então, entre ser atleta e ser esse cara que normalmente eles ficam sonhando, e até no andar, a gente sempre brinca, né? O andar do boleiro, aí tem muita coisa aí. A gurizada já anda com o andar do boleiro. Cara, até tu chegar lá nesse andar, eu vou dizer para ti que tem muito para trabalhar. E aí a gente tem problemas de formação no Brasil, tudo. Aí, cara, tem um monte de contexto assim, mas é um cuidado aí para quem está escutando o nosso podcast aí, que inclusive de repente está em fase de formação. Meu, não se preocupe em ganhar dinheiro agora não, se preocupe em trabalhar duro, em ser o melhor no que tu faz, ser o melhor na tua posição, e aí quem sabe tu vai dar um passo adiante para começar a ganhar esse dinheiro aí que tu tá sonhando. Beleza? Israel aí, boa noite, cara. Prazer estar dividindo esse espaço contigo aí. Companheiro aí de futebol. De longa data, né, Luciano? De longa data, cara. Coisa boa, né? Coisa boa a gente tá falando tá dividindo um espaço de algo que a gente gosta bastante, de compartilha, né? Que é a paixão pelo futebol. E fico muito contente em ver um amigo, né? Cuidando do clube da cidade, né, cara, do outro clube da cidade, né, eu acho que isso é muito gratificante e a gente sabe que está muito bem cuidado e está no trilho correto, né, por toda a tua história aí, te parabenizar por isso já inicialmente. No ano passado aí, cara, o Próspera voltou, como tu falou, né, o Próspera, entre muitas indas e vindas, né, acho que falta mesmo essa consolidação de vir e se firmar, marcar terreno de novo, né. No ano passado ele voltou e era considerado aí, por toda a sua tradição histórica, né? Ele acabou tendo aí, de uma certa forma, o caminho dele ficou mais dificultoso aí na Série B, né? Por toda essa história que ele já tinha, né? De clube de futebol, embora com essas indas e vindas, né? Eles olhavam o Próspera já como um adversário a ser batido, teoricamente aí na série de acesso. Ô, Luciano, antes de tu concluir a tua pergunta aí, deixa eu só dizer, cara, eu ia nas reuniões da Federação Catarinense de Futebol e ninguém me olhava como time do acesso, não. Todo mundo me olhava assim como um time que talvez não ia ter nem dinheiro para fazer as últimas partidas, tá? O pessoal me olhava assim, tipo assim, vocês estão querendo fazer campeonato aí com pandemia, mas tem time aí que eu nem sei se chega no final desse campeonato. Não por nada, mas os caras davam uma olhada assim meio que pra mim, assim, e eu olhava, eu disse, bom, cada um com a sua impressão, né? Mas vai lá, Luciano. Não, daí assim, agora é uma outra realidade, né? Que tu já mesmo falaste aí, a questão de consolidar o Próspera para que ele venha e fique, né? Não fique nessas indas e vindas. Eu acho que esse deve ser projetando aqui a partir das tuas falas, que esse deve ser o teu objetivo lá para frente, mais a longo prazo, para consolidar de volta, e a cidade precisa, do Próspera. Com o acesso à Série A agora, né, recém-promovido à Série A, quais as principais dificuldades aí que tu enxerga, né, para o Próspera, que ele vai encontrar aí nesse novo acesso, né, agora com a Série A, um time recém-promovido, para não ficar nesse vai e vem, enfim, se consolidar. Quais são os teus desafios aí que tu acha que tu vai enfrentar à frente do Próspera? O principal desafio, ele é talvez de qualquer outro clube no Brasil, que é o financeiro, tá, Luciano? Esse nós não temos como descolar aqui da nossa fala aqui. E por que o financeiro? É claro que o Próspera, eu coloco como marco ano passado, mas eu estou sendo egoísta, né? Porque ele começa em 2016, mas ele acaba não conseguindo surgir, aí ele dá mais uma brigada em 2017, não sai do papel. Em 2018 ele sai, cara, a trancos e barrancos, e é campeão da Série C do Campeonato Catarinense. Então, 2018 teve lá um trabalho, pô, Durval à frente do trabalho e tudo mais. 2019, cara, 2019 já foi, 2019 não caiu porque um outro time caiu. Então, mas como assim? Não, o outro time nem jogou, né? Foi o Blumenau, eu acho. Ele teve lá problema e tal, não sei o que, nem jogou. Próspera, então, cara, a única coisa que tu tem que fazer é resistir até o final desse ano. E aí, bravamente, o Próspera resistiu, mas em situações econômicas precárias.
Em 2020, a gente pega um Próspera nessas condições. Cara, não tinha bola, não tinha material de trabalho. Chama um fisioterapeuta, não tem nada. Chama um massagista, não tinha nada para massagista. Então, assim, e aí tu precisa olhar e determinar como tu vai fazer o futebol, né? Então, pô, o que é necessário para fazer um futebol? Pô, é gramado. Pô, vamos trabalhar o gramado aí, porque nada igual uma bola rolando e não ela quicando para tudo quanto é lado, né? O pessoal reclamando, de repente até tu vai ter problema de lesão porque alguém vai pisar num buraco e vai ter problema. Não tem cabimento. Então, ó, ninguém mais joga nesse gramado aí, vamos tentar encontrar maneiras. A gente precisa de calendário, Luciano. Cara, o calendário ele faz toda a diferença, inclusive com relação a patrocínio, porque se eu tenho calendário de ano inteiro, quando eu vou fechar com uma marca, eu fecho o ano inteiro com ela, entendeu? E nesse exato momento, quando eu estou fechando com as marcas, eu estou fechando para campeonato, porque eu só tenho o campeonato catarinense e depois eu vou ter a Copa Santa Catarina. Mas não é algo igual o pessoal aí que está na primeira ou segunda divisão, ou terceira, em que vai terminar o ano, dá um mês, aliás, esse ano para a primeira e segunda divisão vai dar uma semana. Então terminou o campeonato, na outra semana tu já está jogando primeira e segunda divisão. E aí eu pego a Chapecoense, que está na primeira divisão, os demais times segunda e terceira, né? Então o dinheiro é talvez o crucial, porque as pessoas têm uma compreensão errada de que o time que sobe de divisão ele vai ficar mais rico. Ele não vai ficar mais rico, cara, ele vai ficar o dobro mais pobre, porque as coisas vão custar sempre o dobro para o time que está na primeira divisão. O atleta, não, peraí, eu tô indo para a primeira divisão, pô, não, salário de primeira divisão não é esse aí, o salário de primeira divisão tem que ser esse. Mas, cara, é o Próspera que em 2019 teve muita dificuldade para terminar o campeonato, é o Próspera que em 2020 a gente conseguiu cumprir com todas as nossas obrigações, mas de maneira muito esticadinha, com uma folha salarial baixa, muito dialogado com os atletas da perspectiva. Vem que o projeto é para subir para a Série A, vai ter vitrine na Série A, a gente confia no teu potencial não de Série B, a gente confia no teu potencial de Série A, não sei por que tu não tá na Série A, mas entre tu ficar eu acho que eu vou, vem pro Próspera, constrói o teu caminho, ano que vem tá na Série A, e a gente mantém o plantel. Então, assim, hoje a gente não tem, uma das dificuldades que a gente não tem, tu perguntou a dificuldade que a gente tem, né? Uma das dificuldades que a gente não tem é de entrosamento. É claro que o Paulo Baier tem um estilo de jogar, talvez hoje ainda a gente tenha uma dificuldade em dominar essa bola de meio campo, né? Em construir, ter mais paciência com a bola nos nossos pés, mas de qualquer forma, é um time que desde o ano passado vem jogando junto. Manter o Paulo Baier na condição de técnico ajudou muito para que essa construção do ano passado ela pudesse nos fortalecer agora. Então, se eu tenho um time que eu confio já desde o ano passado, se eu tenho um técnico e comissão que eu confio desde o ano passado, comissões e tudo mais, o que hoje me é dificuldade, né, é eu cumprir com as minhas obrigações de um campeonato em que é mais de 60 mil reais só de testes, né? Hoje o Covid aí, ele para esses 11 jogos aí, ele vai comer quase 60 mil reais, cara. Então tu precisa encontrar soluções para isso. Cada jogo desse daí vai custar custa em torno de uns 18, 20 mil reais, cara, cada jogo do campeonato. Então, não importa se tu vai jogar em casa ou se tu vai jogar fora, tá? Porque aí, às vezes, tu não tem uma despesa em casa, mas tu vai para fora, tu vai ter. E aí tem despesa quando tu não vai para fora, por tu estares jogando em casa, tu vai ter. Então, o dinheiro, né? Essa parte financeira aí, principalmente da maneira como foi, a gente só terminou uma Série B, já estava dentro de uma Série A, por isso que o nosso principal objetivo vai ficar para que a gente tenha pelo menos 6 meses ou 7 meses para pensar a nossa próxima Série A. Aí olha só como muda a nossa situação. Eu vou poder, com tranquilidade, pensar
junto inclusive com o meu marketing, junto com empresas que queiram investir no futebol, o nosso projeto de marketing para o próximo ano, considerando que a gente está. E esse ano não foi assim. Financeiro não é só dos outros clubes, é do Próspera e não é só do Próspera, é dos outros clubes. É o principal problema aí a ser enfrentado. Ô Israel, ô Bertan, só tu iria fazer uma pergunta agora, né? Que eu já vi que tu ia emendar uma pergunta. Só para fazer um papinho descontraído aqui. Ô Israel, tu é um cara entendido da bola. Tu joga bola. Eu tenho uma curiosidade. Tu como presidente, às vezes tu tem uma palavrinha tática e técnica junto com o Paulo Baier, assim, que tu comentou, né? Às vezes a nossa bola no meio campo não tá direito. Tu chega a falar a tua opinião também, assim? Tu tem... Legal a pergunta, Matheus. Assim, eu teria liberdade para tal. Eu não tenho dúvida, assim. O Paulo Baier é um cara que escuta. Não quer dizer que ele vai fazer, é diferente, ele tem as escolhas dele, mas ele é um cara que te escuta, ele olha, de vez em quando a gente troca uma ideia mesmo, assim, sabe? Pô, aquele gol lá, pô, bem na posição do primeiro volante lá para fechar, não sei quem não acompanhou e tal. Mas eu não faço com ele, a não ser que seja descontraído, eu não faço na condição. Em 2020, para te entender, Matheus, eu estava na condição de executivo de futebol. Eu tinha um executivo, aí a gente acabou se desentendendo por alguma situação lá, e eu disse, quer saber, eu vou ser o executivo de futebol. E boa parte desse plantel que hoje a gente tem aqui é um plantel que fez parte das contratações que eu realizei no ano de 2020. E aí depois chegou o executivo de futebol, que era o Ney Rama. E olha só do porquê que o Ney Rama chega. Quando eu estava na função de presidente e executivo, e eu contratei o Paulo Baier, eu senti que não seria muito legal essa relação direta de presidente com o técnico, sabe? Parece Entendi. Que se tu vai conversar com o cara, parece que tu tá pressionando ele. E aí eu estava no mercado Ney Rama, que trabalhou muito tempo no Juventude, Fluminense, estava no Ercílio Luz, é um cara que eu gosto do trabalho dele, e pela experiência do Ney, eu disse, eu preciso de alguém que encaixe aqui no meio, cara, não é legal eu ir cobrar a comissão, porque parece, se o presidente está vindo me cobrar, já tipo assim, né, ou vai, ou... E aí, uma cartada. E aí, olha só como são as coisas. Eu converso muito sobre o que eu entendo que talvez deveria acontecer com o Ney. E aí o Ney filtra. O Ney filtra. Se o Ney entender que algo ali que eu troquei de ideia com ele é válido lá pro professor, ele troca a ideia com o professor, vai lá, Paulo, que tal assim? Mas é muito bacana que, o Paulo ele tem toda a liberdade. A gente... Sabe a ideia a gente confia em ti, Paulo, o vestiário é teu, eu nunca participei de uma pré-eleição, tá? Eu poderia participar, conheço vários presidentes que participam de pré-eleição e tal, eu nunca participei de nenhuma pré-eleição. Eu falei pro Paulo um dia, eu disse, Paulo, o vestiário e as 4 linhas são nada mais, nada menos que teu, então tu é responsável por aí, e eu cuido dali para cá. E aí a gente ficou assim. Então eu troco muita ideia com ele, mas quando for mesmo assim para ter uma conversa mais formal, mais do dia a dia lá do clube, né? Aí a conversa profissional, aí quem faz é o executivo de futebol. Show. Uma pergunta tu já respondeu, acredito eu, com relação à projeção do Próspera para esse ano. As metas para 2021. Eu vi que tu falasse que vai ter a Copa Santa Catarina, que pelo regulamento desse ano, são pelo menos 4 equipes da Série A que vão participar, com mais 4 equipes da Série B. Pelo que eu vi, o Próspera vai participar até para ter calendário, né? Mas com relação ao restante da competição, que é o Catarinense da Série A, qual a projeção do Próspera, o objetivo, além de ficar na Série A, se ele vislumbra uma vaga na Série D? E com quem ele vai disputar essa vaga, no teu entender, como o campeonato está se desenrolando, e caso se classifique para a Série D do ano que vem, se o Próspera teria estrutura
para suportar essa competição, relação ao estádio, essas coisas assim. Legal, Bertrand. Assim, nosso planejamento. Eu não posso pensar em ser campeão. Tipo, eu errou, tá fora, vai cair. Então, o meu pensamento é ficar. E eu tenho um campeonato para eu ficar. O meu campeonato para eu ficar é ganhar do Hercílio Luz, é jogar forte contra o Metropolitano e obter 3 pontos contra o Metropolitano, é jogar forte contra o Concórdia, obter 3 pontos contra o Concórdia, é jogar contra a Juventus, obter 3 pontos contra a Juventus. Se isso vai acontecer ou não, eu não combinei com eles ainda. Com o Hercílio nós não tínhamos combinado, mas a gente levou 3 pontos contra o Hercílio. Então, uma partezinha do Campeonato Próspera já está consolidado. As nossas últimas 6 partidas, olha só que interessante, cara, as nossas últimas 6 partidas, eu tenho só a Juventus lá no meio lá, o restante são contra os grandes. Então, depois ali é uma sequência danadinha, cara. Eu vou pegar Chapecoense, eu vou pegar Brusque, vou pegar o Avaí. A gente já pega, inaugura essa próxima fase aí, a gente inaugura contra o Avaí e tal. Esse campeonato não é nosso, cara. Esse campeonato, só porque para eu jogar esse campeonato, eu tenho que estar garantido na Série A. Porque se eu vou para esses jogos necessitando de pontos, é muito delicado, porque aí eu sou obrigado a armar o time de forma diferente e tudo mais. Então, como que a gente planejou? Primeiro, garantir a nossa permanência na Série A. Quando nós garantirmos essa permanência, aí, se nós tivermos mais partidas, a gente vai brigar pelo 8º lugar. A gente quer estar lá nas quartas de final. Estamos lá nas quartas de final. Cara, aí é 11 contra 11. É 11 contra 11 e tudo pode acontecer. O Juventus ano passado ficou em quarto no Campeonato Catarinense. Se a Juventus ficou em quarto, por que o Próspera não pode ficar em segundo? Por que o Ai, cara, aí depois é depois. Mas assim, eu não cogito essas hipóteses de maneira nenhuma, enquanto nós não tivermos pontuação significativa pela permanência, que é o nosso objetivo. Legal, cara. Ô Israel, emendando, já que a questão é planejamento, como é que tu vê, porque assim, a pandemia ela atrapalhou bastante a vida de clubes amadores e profissionais aqui da região, né? E tem uma certa incerteza em cima disso, né? Então, como é que tu faz um planejamento sabendo dessa pandemia? Algum atleta, algum jogador já chegou para ti e conversou sobre isso? Eles querem mesmo jogar? Como é que tá sendo essa questão pandêmica pro Próspera Futebol Clube? Matheus, eu vou dizer que o futebol talvez hoje seja um dos mais seguros das atividades desenvolvidas no mercado aí de trabalho. Porque para todas as partidas eu testo. Se eu tenho 2 partidas na semana, os meus atletas terão testados 2 vezes na semana. Se eu tiver 3 partidas, e eu posso ter 3 partidas, vai depender do calendário, eles vão ser testados 3 vezes. Eu saio de um jogo já testando, vou jogar depois já testo de novo e tal. Então, os atletas, eles têm compreensão, muito pelo contrário, e aí pelo contrário, eles estão chateados pelo fato de eles não estarem exercendo a atividade deles, eles, inclusive, nesse exato momento, eles não estão testando, porque eu não posso ficar testando, eu não tenho dinheiro para ficar testando a todo momento, né? Então, eu inclusive, agora, enquanto não voltar ao campeonato e eu testar para o próximo jogo, eu estou sem o controle do meu grupo. Então eu posso, inclusive agora, nesse exato momento, estar me contaminando lá, né? Tá contaminando o grupo com alguém porque eu perdi o controle. E eu vou dizer que desde o início de janeiro, e aí o primeiro grupo a gente recebeu mais ou menos dia 10, depois recebemos um outro grupo dia 14, depois recebemos um outro grupo dia 18 de janeiro. Nós não tivemos um caso de Covid
Por quê? Porque foram estabelecidos protocolos pela Federação Catarinense de Futebol, juntamente com as secretarias e de saúde, em que se tornou bastante rígido com relação ao uso de máscara, álcool em gel, todas essas testagens que a gente é obrigado a fazer e tudo mais. Então o atleta, ele quer o campeonato, ele não quer parar, ele quer jogar, ninguém está dizendo assim, não, respeito a minha vida, eu tô com medo de... Não, e eles têm liberdade, tá? De vir e falar, tá preocupante essa situação. É claro, e eu não me eximo disso, né? Eu, inclusive, talvez não sei os outros presidentes dos outros clubes, mas eu sempre bati na tecla de que eu não queria torcida. E por que eu não queria torcida? Eu não queria torcida para não acontecer o que está acontecendo hoje. E eu dizia o seguinte assim, eu quero que tenha futebol. Mas é sem graça. Cara, é sem graça não ter futebol. Porque enquanto ainda o futebol ele está acontecendo, seja pelo streaming, seja pela televisão, tá tendo, a rapaziada tá vendo, tá. A gente teve aí a final recentemente, Palmeiras e Grêmio. Pô, que é coisa mais bacana do que a rapaziada do Grêmio chateada aí no dia seguinte aí com a situação do Palmeiras e tal. E esses tempos atrás a gente teve a final do Brasileiro, o Flamengo perdendo e ganhando, e o Inter empatando e não ganhando nada. E o dia a dia dos gremistas. Então, assim, o futebol, seguindo todas as regras que nós estamos seguindo, ele é um esporte e uma atividade profissional segura. Os atletas têm compreensão disso e, aparentemente, que eu sinto deles assim, eles estão loucos aí para voltar. E tem mais essa questão, né, Matheus? Se eu pegar os atletas do Próspera ali, o Próspera é a vitrine deles, pô. Se não tiver campeonato, eles não vão estar sendo vistos por ninguém. Bom, Israel, tem mais uma pergunta para ti aqui, e depois tem uma brincadeira também aí, com a questão da bola mesmo, já que todo mundo aqui é metido a boleiro, né? Não é que é boleiro, mas é metido a boleiro, né? Ninguém anda com o pezinho, né, alto, mas todo mundo gosta de jogar uma bola. Primeiro eu tenho uma pergunta para ti, depois eu tenho uma brincadeira, né? A pergunta, na verdade, primeiro, cara, eu já ouvi, né, em outros momentos, e é uma situação também que ajuda na questão da sustentabilidade da equipe e também ajuda na questão de agregar e trazer mais simpatizantes para o clube, né? Que é a questão do sócio-torcedor, né? Então, se tu consegue explicar de forma resumida, para quem vai poder nos assistir aí depois, a questão do sócio-torcedor do Próspera, né? E quais os benefícios que esse sócio-torcedor vai vir a ter se associando ao Próspera. Claro, rapidinho. Vou convidar todo mundo para nos seguir nas nossas redes sociais, tá? Então pode seguir tanto no Instagram, no EC Próspera, pode seguir no Twitter, no YouTube. A gente criou o Próspera TV, a gente tá em todas as redes. Inclusive nós montamos agora recentemente o site, o ecprospera.com.br, onde tu pode acompanhar aí todas as notícias do Próspera, saber do elenco e inclusive ter acesso a todo o conteúdo. E lá, inclusive, tu vai ter acesso ao link do Seja Sócio, que a gente fez uma parceria, então, com uma empresa de São Paulo chamada Eu Sou Sócio Torcedor. Nós criamos 3 modalidades, né? A modalidade Kids, que paga aí R$5 por mês. Criamos a modalidade Carvão, que vai pagar o valor de R$20 por mês. E a modalidade Raça, que é R$35. O que ganha? O diferencial da modalidade Raça para Carvão, ele vai estar na camisa e outros brindes que a gente dá para o nosso sócio torcedor. Tanto no Raça quanto no Carvão, vai ter acesso ao pay-per-view do Próspera, vai ter acesso aos jogos de streaming do Próspera na primeira divisão. Ora, se o torcedor não pode ir para o estádio, ele tem que acompanhar o Próspera de alguma forma. Então, se associou, vai ganhar o código lá, vai começar a poder assistir o Próspera aí pelo streaming. Basicamente é isso.
Kid, R$ 5 por mês, o Raça 35, Carvão 20, sendo que quem é Carvão, e a grande maioria, legal Luciano, que a grande maioria dos nossos torcedores, eles são Raça, então eles têm o pay-per-view e eles ganham o manto Prosperando à sua escolha, tanto pode ser o vermelho, quanto pode ser o branco lá, que ficaram muito bonitos. E lembrando, agora vocês, eu dou em primeira mão, a gente tá lançando aí, para comemorar os nossos 75 anos, o manto comemorativo, que é a Nascida do Carvão, que em breve vocês conhecerão aí a Nascida do Carvão, é de arrepiar. Eu particularmente, a proposta é absurdamente linda da camisa e em breve aí vocês vão conhecer ela. Caramba, cara. Olha, massa aí. Olha aí, Matheus, quer falar aí, Matheus? Não, eu vou falar assim, que amanhã eu já vou entrar no site, vou me associar. Aí que eu digo, ó. Confia. O grande objetivo é assim, mas tem gente que tá ali e nem torce pro Próspera, tá, Matheus? Eu vou dizer assim, cara, eu tenho alguns sócios torcedores hoje que não torcem, mas é o seguinte, é o acreditar que o que a gente está fazendo ali, da maneira como a gente está fazendo e tudo mais, e da maneira como a gente vem movimentando, é muito bacana, cara, é muito legal. Eu vou falar para vocês assim, ó, futebol é gestão de pessoas. Se vocês forem gerir futebol de alguma maneira, embora o Matheus saiba disso porque joga, o Luciano joga, o Lucas não joga, o Bertão não joga muito não. Eu vou pegar o Luciano e o Matheus aqui. Sacanagem, porra. Porra, não, foi sacanagem, não. Joga também, vamos deixar assim. Mas um time de futebol numa quadra, no campo de 7, no campo de 11, é gestão. O grupo todo que vai dar a possibilidade que o grupo de 11 jogue bem é gestão. Então, quando tu cria, tu traz para o futebol pessoas com o teu perfil, com o teu sentimento, e a gente tem tido muito sucesso nisso com as pessoas que estão indo trabalhar no Próspera, que as pessoas, tipo, elas querem fazer o Próspera ser grande, assim, elas querem ver o Próspera atingir aquele idoso que via o Próspera na infância, elas querem chegar na periferia, as pessoas que estão lá querem que o Próspera chegue na periferia, nas pessoas. Então, como tem muito isso, é uma ideia que ela contagia, entendeu? Então, Matheus, te espero lá como sócio torcedor, assim como todos os nossos ouvintes aqui do podcast. Fica tranquilo. Inclusive, eu tenho uma história com o Próspera que não é tão boa assim, porque eu joguei na base ali, quando tinha... E na escolinha ali e tudo... No meu primeiro jogo, cara, como titular, que o meu pai foi assistir, eu fiz um gol contra o Israel, te confesso. Tu chegou ali jogar com o Serrano? Foi com o Serrano, justamente. O Serrano, ele conseguiu me colocar de lateral esquerdo. E eu fui contra-ataque do outro time. Eu saí na correria para fechar com o zagueiro, a bola bate na trave, bate em mim e entra no gol. Primeiro jogo que o meu pai foi me ver jogar. Olha a decepção que me deu. Mas pelo amigo, eu vou ser só assim. Talvez ali foi o que definiu para não ser profissional. Ficou aquela... Tá vendo? Eu recordo uma vez, Matheus. Eu nem sei qual é o nosso tempo aqui nesse podcast, tá? Mas eu recordo uma vez numa semifinal do campeonato da OAB, contra o time de Chapecó, e nosso time ganhando de 1-0, e o empate era da equipe de Chapecó, né? E nosso time ganhando de 1-0 e tal, eu recebo a bola pro contra-ataque e vou, mas tá só eu e o goleiro. O que eu pensei? Cara, só eu e o goleiro, vai dar pra driblar e meter pra dentro. Cara, driblo o goleiro, mas eu não meto ela para dentro. E do lado tava o Dema, que é advogado, trabalha na prefeitura e tal. E o Dema, sabe aquele cara que tava esperando a bola e ele já arruma o braço assim, tipo assim, pô, era aqui. Sim. E até, cara,
até hoje ele me lembra daquela bola que nunca chegou nos pés dele. E o pior, sabe o que foi? Jogada seguinte, o goleiro lança a bola, porque, pô, nós estamos jogando 7, né? O goleiro lança a bola no centroavante deles e o cara, sei lá como, de maneira espírita, vira, faz o gol, mete o empate, e aí nós não tivemos mais a força para reação. Então, ali eu vou dizer para ti que o teu gol contra é tão marcante quanto essa minha façanha aí no campeonato da OAB. Coisas do futebol. É que o Dema conseguiu te acompanhar no contra-ataque, Zé. Isso aí que eu fiquei surpreso. Não, pô, o Dema tava fininho, cara. O Dema tava. Agora não, agora ele deu uma crescidinha. Ô Israel, deixa eu brincar contigo aí, porque eu guardei Vamos uma lá, brincadeira. Luciano. É que tu falou ali que tu não palpita no time do Paulo, né? Claro, tu não palpita como presidente e tal. Mas eu já andei vendo foto aí de tu aquecendo com a galera lá e querendo jogar mesmo, cara. Tá querendo puxar a camisa e entrar, né? Não, mas deixa eu te dizer, de vez em quando, ali era com o time União Serpense, cara. Esse time é o time de Portugal, que eu tava atuando na gestão. Nós fomos fazer amistosos no Emirados Árabes. Ali foi na cidade de Ajman, agora eu não vou lembrar o nome do time, que é um nome esquisito, mas e aí o pessoal cedeu lá para nós treinarmos, e cara, tu tá há 15 dias lá no Emirados Árabes, pô, de vez em quando é bom tu dar uma corridinha, né, e aí tu tá com a equipe ali, eu acho que, se eu não me engano, nós estávamos com 18 atletas no Emirados Árabes, então para fechar o coletivo, aí eu disse, não, peraí, vamos dar uma brincada, né? Me dá a lateral aí da rapaziada da reserva, que deixa que eu faço lá. Então, e aí de vez em quando no clube ali, eu tenho uns coletivos ali, até hoje eu não fiz ainda, eu tava machucado, agora eu já tô até melhorzinho, mas de vez em quando eu tô lá no clube correndo, lá fazendo um exercício lá para ver se eu tiro essa gordura do corpo. Mas tu não fez gol contra igual o Matheus, né? Não, até agora não. Essa história aí só eu e meu pai sabíamos. Agora os boleiros aí da cidade vão começar a me cornetar. Mas não tem problema. Gente, o papo tá muito bom. Mas o nosso tempo acaba se estendendo demais. Se deixar, a gente fica conversando 1 hora e meia e a gente nem nota, né? Mas eu gostaria de agradecer então mais uma vez a presença do Israel, amigo que a bola me deu, como eu falei na introdução, muito gente boa, e eu desejo a maior sorte do mundo para ti como presidente do Próspera, e com certeza vai dar tudo certo. Israel, muito obrigado pela sua participação, beleza? Matheus, Bertan, Luciano, pô, cara, satisfação estar falando com vocês. Eu participei já de muitos programas, cara, não vou dizer que, esse foi, não vou rasgar a situação para vocês, não, esse foi o melhor, não vou dar essa moral toda para vocês, não, pô, mas o que acontece, cara, tá conversando com vocês aqui, é diferente, entendeu? Porque a gente acaba muitas vezes no dia a dia lá, pô, campeonato seja na Unesc, ou seja com o FAF e tudo mais, a gente tá junto, na verdade, há muito tempo, né? Então, satisfação, sempre que vocês quiserem, eu fico à disposição aí para trocar uma ideia com vocês, que a nossa próxima aí seja para contar aí da nossa experiência, de repente numa Série D do Campeonato Brasileiro, e quiçá, e esse é um dos objetivos, tá? A gente contar aí a nossa experiência na Copa do Brasil, porque o Próspera tem que jogar um campeonato nacional e nós vamos fazer isso, cara. Não precisa ser ano que vem, mas vai chegar a nossa hora, a gente precisa ter paciência. O Próspera vai jogar o campeonato nacional e vai ser muito bonito. Certo? Muito, muito obrigado. Saudações prosperando a todos. Tá certo. Os demais integrantes da mesa, então, sintam-se abraçados por mim e pelo Israel e pelo povo dos boleiros aí mundo afora. Se você gostou desse podcast, não esqueça, deixe o seu like, compartilhe em suas redes sociais e ative o nosso sino de notificação. Esse podcast foi um oferecimento de Go Sports e Biofitos. Valeu e até a próxima.